Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. E a glória de hoje tem por título: firmeza na revelação do Evangelho da Graça. Essa é a palavra, esse é o nome da reunião de hoje. Anote: por estar nesse púlpito, o púlpito da graça de Deus, repousa sobre a minha vida uma grande responsabilidade de testemunhar o Evangelho da graça de Deus, diante do grande Deus e da igreja, que é cada um de vocês. Porque só essa palavra, a palavra da graça, ela tem poder de nos trazer paz, tranquilidade para o nosso coração e a certeza não só da salvação, mas da presença de Deus dentro de nós. E só o Evangelho da Graça fala sobre essas coisas. Você, meu irmão, já foi da religião. Você já passou por várias igrejas. E nenhuma delas te ensinou o que só a graça de Deus ensina. Não é verdade, meus irmãos? Só ela te ensinou o que nenhuma igreja aí fora tem sabedoria para ensinar. Foi a graça que te ensinou que Deus em Cristo te salvou. E que não existe demônio na sua vida. Foi a graça de Deus que nos ensinou que existem anjos ao nosso favor sobre a terra, que você é templo do Espírito Santo, que você é propriedade exclusiva de Deus, que você é herdeiro. Não foi nenhuma igreja do sistema, foi a graça de Deus que te ensinou essas coisas, porque você viveu muito tempo na maldição da lei, e lá nunca te ensinaram essas coisas, nunca. Você só aprendeu quando o Evangelho da Graça chegou ao teu espírito, porque só ele é alimento para o espírito, o resto é tudo para a carne. Toda religião que está aí fora, que prega a maldição da lei, é para o exterior. Eles só pregam para o exterior, só dão coisas para o exterior. O que realmente alimenta o teu espírito é só a palavra da graça, porque ela é a única que ensina as coisas espirituais. E sobre essa firmeza que temos que ter as verdades ouvidas e dela jamais nos desviarmos, Paulo diz o seguinte em Atos, capítulo 20, verso 24. Abra sua Bíblia em Atos 20, 24. Paulo diz assim, falando da graça de Deus, aonde eu quero que você saiba que nunca você deve sair, meu irmão. Atos 20, 24. Começa assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o quê? Para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, assim como Paulo, e a missão de Paulo foi o quê? Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então o meu chamado, a minha missão, o meu ministério também é para estar aqui pregando e testemunhando a graça de Deus. O apóstolo Paulo foi designado por Deus somente para ensinar o Evangelho da graça de Deus. Então não espere de mim, pastor Sandro, eleitos, um outro ensino. Não espere pregação de lei aqui desse púlpito, porque o meu chamado também é para testemunhar a graça de Deus. E Paulo não pregou uma outra coisa em sua vida, nem tampouco eu. E foi Paulo, o apóstolo escolhido, que pregou para as pessoas deixarem a lei de Moisés.
Não sigam mais os costumes da lei de Moisés. Sério, pastor? Sério. Mantenha a sua mão aqui, em Atos mesmo, capítulo 21, verso 21, fala isso. Ó. E daqui a pouco a gente volta para o capítulo 20. Foi justamente Paulo que ensinou a muitos a não seguir os costumes da lei, e sim viver a pregação da nova aliança. E ele foi perseguido, como eu sou também. Por eu pregar a graça de Deus, eu sou perseguido. Porque tem muitas pessoas que querem que nesse púlpito seja pregada a lei de Moisés, os costumes da lei. E o meu chamado é para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Como Paulo. Atos 21, 21. E foram informados os discípulos, os anciões, você pode ler o que vem antes, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a se apostatarem de quem? De Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. E o que é que está nos costumes da lei? Pegue os 5 livros de Moisés que você saberá. Guardamento de dias, sacrifícios, Páscoa judaica, batismo em águas, etc, etc. São os costumes da lei. Então Paulo chegava nas cidades, se reunia com as pessoas e falava, olha, você tem que deixar os costumes da lei. Não é para circuncidar teu filho não, hein? Isso aí é um costume da lei. Nós temos que nos apostatar, ou seja, deixar essas coisas e viver a nova aliança que é a graça. O nosso coração tem que estar confirmado com graça, em nome de Jesus, não é com outra coisa. Observe bem, a gente vai voltar para a leitura de Atos 20, olha aqui para o telão e acompanhe Colossenses 1:22. Olha só, para remir o tempo. 1:22, Colossenses. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente de quem? Dele. Você pertence só a quem? A Deus. A Deus. Não tendo mancha nem culpa. Isso significa que nós somos um povo justificados pelo sangue do Senhor Jesus derramado aonde? Na cruz. Mas é preciso que vocês continuem o quê? Fiéis, firmados sobre o alicerce seguro. Então a graça de Deus é um alicerce o quê? Seguro. Então estamos no caminho certo? Sim. Sem se afastar da esperança que receberam, quando ouviram boas notícias do Evangelho. Vai vendo com a atenção que você está lendo, abençoado. Esses versos e esse capítulo está na versão linguagem de hoje, muito boa. Vai vendo. Sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei o quê? Servo. Não foi da lei de Moisés, foi da graça de Deus. E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo o quê? Inteiro. Não é a lei, é a graça de Deus. Não para por aí não, ainda aqui em Colossenses, capítulo 2, verso 6. Olha só. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai o quê? Nele. Nele radicados e edificados e confirmados aonde? Na fé. Olhe para mim. Quando a Bíblia fala de fé, não é que tudo está se referindo a fé para crer, mas existe a fé doutrina, amém? Sentido muito importante. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de lei? Não, crescendo em ações de graças. Agora abra sua Bíblia em Hebreus 12, 28. Vamos lá. 12, 28 de Hebreus. E daqui a pouco a gente volta para Atos 20. Que Paulo disse que nós temos que testemunhar sobre a terra a graça de Deus.
Hebreus 12, 28. E começa assim: por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos o que, igreja? Retenhamos o que? A graça. É o que está escrito na minha Bíblia. Está na sua também? Sim. Amém? Amém? Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a quem? A Deus. Então, na nova aliança, nos nossos dias, um filho, um eleito, um escolhido, um herdeiro de Deus, ele tem que servir ao seu Senhor com o evangelho da graça, com o idioma da graça de Deus. Vai vendo. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, ou seja, respeito. É assim, meu Senhor, que o Senhor quer? Que eu te sirva com a graça? Amém. Eu vou obedecer. Nós temos que ser humildes e respeitar a sua vontade. Mas não para por aqui não. Ainda em Hebreus, capítulo 13, verso 9. 13 de Hebreus, verso 9. Pertinho. Diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas o quê? Várias e estranhas. Olhe para mim. E a cada dia aparece uma por aí. E a cada dia você liga a TV, meu Deus, é um absurdo pior do que o outro. E tudo com o nome do Senhor Jesus no meio. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto subilim. É maravilhoso demais. O que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Abençoados. Há muitas pessoas que se preocupam com isso. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, porque isso é de Deus, aquilo é do diabo. Se eu comer isso, eu estou em pecado. É por isso que temos que ter muito cuidado, principalmente quando você realiza o livro de Levítico, porque lá há uma série de proibições acerca de comidas e alimentos, etc, etc. E a gente tem que entender a ordem cronológica das coisas que estão na Bíblia em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia está dizendo aqui, não se preocupe com essas coisas. Você tem que procurar ver o que é que te convém na hora de comer para você não passar mal. Amém? Tem pessoas que quando comem uma feijoada e comem muito, tem dor de barriga depois. Aí depois, Paulo exorta a igreja em Éfeso a não sermos como meninos agitados de um lado para o outro. Coloca aqui no telão a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 14. Olha só. É muito importante isso aqui, ó. Efésios 4, 14. Ensinamento importante. Estou te mostrando a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia e eu recebo Deus confirmando tudo isso aí dentro de você, ensinando isso para você. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrinas, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém? Você não pode ser, nos dias atuais, Maria vai com as outras, que qualquer pessoa fala uma coisa, te arrasta para lá, te arrasta para cá, te arrasta para lá, te arrasta para cá. Você tem que ser uma pessoa madura, você tem que ser um conhecedor firme à revelação do Evangelho da Graça, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E você não está perdendo o seu tempo vivendo no Evangelho da Graça de Deus, como algumas pessoas falam, você está há 10 anos, 20 anos, perdendo o seu tempo no Evangelho da Graça. Mentira. Coloca aqui no telão, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 58. Olha só. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra de quem? Do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Diga, eu não estou perdendo o meu tempo. Louve ao seu Deus com as suas palmas. Não está perdendo o seu tempo. Voltemos a Atos 20 e 24. Vamos seguir com a leitura do início. Depois desse passeio maravilhoso, confirmando que o seu coração tem que estar alicerçado, confirmado com graça.
e não com a lei de Moisés, com os costumes da lei. E diz assim, Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo completou a carreira dele, combateu o bom combate, mas só que o evangelho da graça não findou. Ele não acabou, ele não foi encerrado, tanto que não, que essa palavra chegou até nós. Amém? E seguindo, ele diz o seguinte: agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue o quê? De todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de quem? De Deus. E não há um outro pacto, não há uma outra aliança que diga para você todos os desígnios de Deus. Somente o pacto da graça de Deus, porque é um pacto espiritual, repito. As doutrinas diversas que se tem por aí, vêm para o exterior e falam as coisas dos homens, as coisas inventadas. Tanto é que tem gente que diz assim, o homem lá é renomado, o homem lá é famoso, ele prega para tanto 1000 pessoas, mas fala tão bonito, olha, quando ele chega assim, sabe, ele arrasta a multidão. Aqui a gente não prega para a carne, aqui a gente prega a graça de Deus que é para o Espírito. Amém? Aqui não falamos as coisas dos homens. Aqui eu não falo de mim. Eu, pastor Sandro, sou renomado, sou isso, sou aquilo. Não, aqui nós queremos a palavra para o nosso espírito. A graça fala para o homem interior. Quando você ouviu o evangelho da graça pela primeira vez, você aprendeu os desígnios de Deus. Amém? O que ele fez, Deus em Cristo Jesus, na cruz, ao nosso favor. E é uma das coisas mais lindas e mais verdadeiras. Eu e você só aprendeu os desígnios de Deus através do evangelho da graça. Aquela mensagem que deu aquele insight na sua vida, com uma única oferta, ele te aperfeiçoou para sempre. Pastor, quando eu li esse versículo, eu saí do sistema religioso. Quando eu ouvi aquela parte de Hebreus 2,14, que Deus em Cristo destruiu para sempre o diabo, foi aí que eu saí do sistema e entendi que não existe demônio nenhum na minha vida. Foi o meu caso. Quando chegou ao meu conhecimento, Hebreus 2,14, para mim era tudo o que eu precisava para sair da maldição da lei. E ali eu entendi que todas aquelas manifestações era realmente o que Paulo diz em Gálatas 5, feitiçarias, que é uma obra da carne. E eu queria ter certeza absoluta. Eu lembro que na última reunião, que foi numa sexta-feira, eu cheguei para a senhora que estava supostamente manifestada, e eu toquei nela. Eu lembro como hoje, nitidamente isso, no meu pensar. Eu toquei na abençoada e falei, a senhora está percebendo tudo que está em sua volta? Eu era obreiro. Ela falou, sim. Então, fique de pé e volte para o seu banco. Ela se levantou e voltou. E ali eu entendi que o que estava acontecendo com ela não era demônio, mas sim uma manifestação o quê? Da carne. Porque é pregado o tempo todo, teu problema é diabo, teu problema é demônio, teu problema é diabo, que a pessoa começa a receber na mente que para ela conseguir um emprego e sair do problema, ela tem que se manifestar ali na frente. E ela se coloca naquela condição que Paulo diz em Gálatas 5, feitiçarias, obra da carne. Agora, voltando aqui a Atos, muita atenção, capítulo 20, uma vez mais o verso 27. Porque jamais deixei de vos anunciar, vai vendo, hein? Todos os desígnios de Deus. Louvado seja. Verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho. É isso mesmo? Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou
com o seu próprio o quê? Sangue. Então Deus em Cristo comprou a sua igreja com o seu próprio o quê? Sangue. E eu vou dizer uma coisa para você, e eu vou crer nisso até o fim. Que eu sou um justificado pelo sangue de Cristo derramado. Até o fim. Com uma única oferta, eu fui aperfeiçoado e você também para sempre. Mesmo que apareça pessoas que digam que não é bem assim, porque deram para isso agora, né? O que não falta é pessoas aparecendo por aí para dizer, não, mas não é bem assim, que a gente não está justificado, que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ter a presença de Deus, para ser salvo, etc., para ser abençoado. Mesmo que apareça pessoas falando, eu vou crer no que está escrito aqui até o fim, em nome do Senhor Jesus. E recebo você também. Eu nunca me canso de ouvir a graça, porque a graça alegra o meu coração abençoado. Eu declaro também essa palavra sempre aí no teu coração, firme. A graça de Deus me basta, me é suficiente. Foi através dessa graça que eu entendi que eu tenho o Espírito de Deus acessível a mim. Eu tenho a presença de Deus. E aonde eu estou, Ele está, e eu converso com Ele, Ele fala comigo. Nós temos, eu e você, o Espírito Santo, o Espírito de Deus acessível a nós. E foi o Evangelho da Graça que nos ensinou isso. Não foi a lei, não foi a religião, não foi as igrejas por onde você passou. Foi a graça de Deus que nos deu esse conhecimento, e eu jamais vou deixar o meu coração, e eu declaro o seu também, jamais vou deixar se envolvendo de novo com as coisas da lei, porque essa graça nos tornou, te fez uma pessoa inteligente, abençoado, inteligente, e eu recebo que continue aí dentro de você o primeiro amor, a graça de Deus, amém? Sempre firme, a graça do Senhor Jesus. Verso 29 do capítulo 20 de Atos. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o quê? O rebanho. Esses lobos vorazes eram pessoas com outras doutrinas diversas, estranhas, que entraram, como aconteceu com a igreja aos Gálatas, né? Que o apóstolo Paulo apacentava, e esses que eram da lei, vieram empurrando os costumes da lei para uma igreja que já estava ali ouvindo o Evangelho da Graça. Tanto é que Paulo, no capítulo 3, exorta aos Gálatas, me diz uma coisa, ó Gálatas, vocês tomaram o conhecimento que vocês têm o Espírito de Deus pelas obras da lei ou pela pregação da graça? Me responde agora, ó Gálatas. Vocês têm o conhecimento que são salvos e templos de Deus pela pregação da lei ou pela pregação da graça? E essa pergunta se estende a todos nós que estamos aqui e quem está me ouvindo. Você tomou conhecimento que você é templo do Espírito Santo? Foi lá na igreja da lei ou foi quando você conheceu a graça? Quando você conheceu a graça. Então, estamos na senda da vida, estamos no caminho certo. Que o nosso coração tem que estar confirmado com o quê? Com graça. Amém? Seguindo aqui, Paulo vai ensinando e exortando, verso 30. Mais uma vez o verso 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão, dentre vós mesmos, dentro da igreja. Vai vendo. E esse dia chegou, hein? Essas coisas já acontecem. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas o quê? Pervertidas. Para arrastar os discípulos atrás o quê? Deles. Portanto, vigiai. Amém, abençoado. Amém. Esse dia já chegou, hein? E você é uma testemunha viva disso. Esse dia já chegou, porque você é um discípulo da graça. Então vai surgir pessoas para te arrastar o quê? Para os costumes da lei de Moisés. Aí Paulo diz, vigiai, lembrai-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, e ao que mais? E a palavra da sua graça. Muito obrigado por esse conhecimento, Senhor.
que nos dá a certeza que estamos no caminho certo. Paulo recomendou à igreja para ouvir a lei ou para estar ouvindo a palavra da graça? Ouvindo a palavra da graça. É nela que temos que estar firmes sobre a terra. Olhe para mim, abençoado. É no evangelho da graça que você tem que estar firme. Mesmo que seja só você sobre a terra crendo, permaneça firme, porque para Deus não importa quantidade, sim qualidade. Mesmo que seja só você, a única pessoa crendo no evangelho, meu Deus, só tem eu crendo no evangelho da graça, não tem mais ninguém nesse mundo crendo no evangelho da graça, só tem eu, amém, se mantenha firme, porque para Deus não importa a quantidade, e sim a qualidade da obediência que está aí dentro no teu coração. É isso que importa, abençoado. Mesmo que seja só você acreditando na predestinação, mesmo que seja só você acreditando que Deus em Cristo nos salvou, mesmo que seja só você acreditando que o idioma, o seu idioma, o novo cântico, não é Deus te abençoe, sim abençoado, mesmo que seja você, continue firme. Continue firme. E falando sobre isso, que você é um abençoado, a gente vai terminar aqui a leitura. Vamos concluir aqui a leitura. Vamos zerar aqui essa leitura. Olha só. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são o quê? Santificados. E a gente já aprendeu que o que santifica você é a palavra de Deus. Amém? Agora coloca aqui no telão o Salmo 45, verso 2. Olha só. Salmo 45, verso 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou o quê? A graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Você é um bendito, um abençoado sobre a terra por todos os dias da tua vida. Então, como é que eu tenho que chamar você? De abençoado. O apóstolo Paulo diz que chegará um dia, e esse dia já chegou, que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Predestinação é sã doutrina. Falar que você é templo do Espírito Santo é sã doutrina. Falar que você é um abençoado é sã doutrina. Então, esse dia chegou que muitas pessoas não vão suportar isso. É sã doutrina também falar que a nossa luta não é contra o diabo, e sim contra a carne. Vai ter pessoas que não vão suportar isso, ao ponto de dizer, essa igreja tudo lá é carne, carne, carne. Não, não tem isso não. Tem demônio, demônio, tem ali, tem ali, tem ali. Olha lá, está em nossa volta. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha um voando ali, voando. Cuidado, né? Por que não pode falar? Não, tem pessoas que é endemoniada. É endemoniada. Não, é abençoado. Amém? Diga, eu sou um abençoado. Como é bom ouvir essa palavra. E não é por alguns dias, não é por alguns meses, não é por 10 anos, é para sempre. Então qual é a nossa saudação aqui? Qual é o nosso idioma? Abençoado sou. Bom dia, abençoado de Deus. Declara a melhor semana da sua vida, abençoado de Deus. Teus filhos, a tua casa, são todos abençoados de Deus. Amém? Abençoados, abençoados e abençoados. Cuidado com as muitas vozes em sua volta, que dizem assim, tantos anos pregando só a graça de Deus, só a graça de Deus, só a graça de Deus. Paulo disse para a igreja aos Filipenses, é segurança para vós outros que eu pregue sempre as mesmas coisas. E que mesmas coisas são essas? A graça de Deus. Coloca aqui no telão, se tiver, Efésios, melhor, Filipenses, capítulo 3, verso 1. Olha só. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor.
a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ele está dizendo, o apóstolo da graça, é segurança que eu pregue aqui na igreja somente o evangelho da graça de Deus. E a graça de Deus é uma fonte, meus irmãos, inesgotável. Tem pessoas que pensam que a graça de Deus se esgotou. São pessoas que nunca leu Efésios 3:8, porque se tivesse lido, teria aprendido. Se tiver, coloca aí Efésios 3:8. Abra sua Bíblia em Efésios 3:8. Olha só. 3:8. Efésios. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de quem? De Cristo. Insondáveis. Que não tem fim. A graça de Deus não acaba, porque a graça de Deus é o próprio Deus. Ela, a graça, é infinita como o próprio Deus. Porque a graça de Deus é Deus. Amém? Então, assim como o evangelho é infinito, assim é o nosso Deus. E assim como é o nosso Deus, é a graça de Deus. Não tem fim. E agora, vamos a Hebreus capítulo 2, verso 1. Hebreus 2, 1. Firmeza, a revelação do evangelho da graça. É o tema de hoje. E diz assim, o evangelho em Hebreus capítulo 2, verso 1. Muita atenção. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais o quê? Firmeza. As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu vou ler todo o restante e o Espírito Santo vai te ensinar, não precisa nem explicar porque o verso fala por si só. Do verso 2 até o verso 4, Paulo traz o exemplo daquele povo escravo que foi tirado da mão de Faraó, que não foi obediente à primeira aliança quando estava de pé, e por não ter sido obediente sofreu. Aí Paulo faz uma comparação. Se eles não escaparam pela desobediência, nem tampouco nós, se não formos obedientes ao evangelho da graça, vai haver sofrimento do mesmo jeito. Porque se a primeira aliança tinha que ser respeitada quando estava vigorando, a segunda muito mais, porque é a última aliança, é a última palavra deixada para nós. Deve haver maior respeito. Olha só. Se, pois, se tornou firme a palavra por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, aquele povo lá atrás, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Tudo que você aprendeu através da graça, ao qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, e foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então aqui, Paulo traz um relato da situação lá atrás e fala, olha, nós temos que permanecer firme às verdades ouvidas. É um lugar da onde você nunca deve sair, da onde você nunca deve abandonar a graça de Deus. E se preocupe sempre com isso, de zelar por essa graça. Aí você pode me questionar, pastor, e como ficam os meus problemas? Eu vou pensar nessa graça, eu vou viver por essa graça, e os meus obstáculos, e as minhas adversidades? Quem guerreia as nossas guerras é o Senhor, é Ele que nos dá a vitória. Então, essa sabedoria que você tem que entender de você. Quem guerreia as minhas guerras é o Senhor. Então, enquanto eu vivo o reino, Ele vai me dar as demais coisas. Tem pessoa que diz que está vivendo de capa a capa a Bíblia, porque está escrito de capa a capa que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino e ficar em paz com relação a coisas financeiras. Mas tem pessoas que não vivem, porque se vivesse seria nova criatura. Tem pessoas que dizem que está lendo a Bíblia de capa a capa, mas ela não é nova criatura nem para si mesmo, e nem para os seus dentro de casa, e nem para as pessoas que estão em sua volta. Se eu não sou nova criatura nem para mim mesmo,
Isso significa que o que eu estou lendo, eu não estou vivendo. Se eu toda vez que chego na igreja estou murmurando e reclamando só de coisa financeira, de dinheiro, de bens, porque dentro de casa não tem isso, porque na minha casa está faltando isso. Eu pergunto, essa pessoa está dentro de igreja por causa de Deus ou por causa da bênção que Deus pode dar? Por causa das bênçãos que Deus pode dar. Toda pessoa materialista, a cada 10 palavras, 9, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, é dinheiro, é que lá em casa não tem isso, é que lá em casa está faltando aquilo. A cada 10 palavras, 9 é situação material. E uma pessoa não pode viver assim, se de fato e de verdade ela está reinando em vida. Amém, abençoados? Detalhe importante, uma vez mais, o capítulo 2, verso 1 de Hebreus. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quem guarda a palavra sou eu, não é Deus que tem que guardar. Muita atenção, não é Deus que tem que ser firme, zeloso pela graça, sou eu. Não é Deus que tem que cuidar, não é Deus que tem que adornar a doutrina, Ele já te deu, quem tem que fazer isso é você. A Bíblia está dizendo que é para eu e você guardar, não é Deus que tem que guardar por você não, viu, abençoado? Digo, receba esse entendimento. E mais, enquanto nós estamos aqui, receba o que eu já te falei. Deus é que vai guerrear as suas guerras. Porque Deus é contigo, Ele não é com teu inimigo, Ele é com você. Então fique em paz. Tem perseguição no trabalho, está passando por adversidade, entenda, Deus não é com o meu inimigo, Ele é comigo. Se Ele é comigo, reina em vida, que cedo ou tarde vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora. Porque Deus não é com o teu inimigo, Deus é contigo. Deus é contigo. E para finalizar esse tema, o apóstolo Paulo faz um alerta muito importante para que você continue com a sua vida firme no Evangelho, com as suas honras devidas ao Senhor, no altar da graça. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Anote bem essa evidência. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. E diz assim: ora, o Espírito afirma, ou seja, o Espírito de Deus estava falando para o apóstolo Paulo. O Espírito afirma expressamente, verdadeiramente, que nos últimos tempos, alguns, não são todos, alguns apostatarão da fé. Olhe para mim, e esse dia já chegou. Não são todos. Paulo está dizendo, amando de Deus, olha, o Espírito de Deus está falando para mim, Timóteo, e passa isso para a igreja. Algumas pessoas que estão há muito tempo ouvindo a graça, é como Jesus falou em Mateus 24, 24, por causa de milagres e prodígios, testemunhos, até os eleitos de Deus serão o quê? Enganados, se possível. Se não vigiar, serão enganados. E esse dia já chegou, muita gente está sendo enganada por causa que a igreja ali tem mais testemunho, a outra tem mais milagre, ali tem mais bênção, ali tem mais isso e aquilo. E elas estão sendo enganadas justamente pelo alerta que Jesus deixou em Mateus 24, 24. Cuidado, nós não podemos nos guiar por isso, milagre. Ali tem milagre, então é o caminho certo. Até na feitiçaria existem milagres. Você tem que estar atento a isso, irmão que está me ouvindo. No espiritismo também realiza milagres. E você vê que aquele ambiente, o nome de Jesus está envolvido com doutrinas várias e estranhas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E aí eu pergunto, é o lugar certo? Não. Mas lá tem milagres. Então a gente não pode se guiar por milagres. O Salmo diz que o que é lâmpada, luz para os nossos pés é a palavra de Deus. Então temos que estar atentos a isso. O que significa apostatar? Desviar, naufragar na fé, esfriamento, é a pessoa que volta para a maldição da lei
para a maldição da lei e os seus costumes. Por exemplo, essas igrejas que não estão em graça, elas se apostataram, se desviaram totalmente da graça de Deus. Porque o mandamento para o povo não judeu é que esse povo não judeu viva o quê? A graça ou a lei? A graça. Nós somos povo não judeu. Para nós, o mandamento, a aliança é a graça de Deus. E louvado seja. Então, Paulo traz esse alerta e uma vez mais o começo do verso. Agora, por que muitos se apostatarão da fé? Vai vendo. Nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé. Agora, por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Será que esses espíritos enganadores eram seres invisíveis pregando para as pessoas? Não. E aonde é que se ensina essas coisas? Nessas igrejas de campanhas e correntes que a gente vê por aí, né? Saia demônio do seu filho, do seu marido, da cama, da sala, do quarto, do carro, do trabalho. Não é nesses lugares que ensinam doutrinas de demônio? Tem pessoas que sabem tudo de demônio, mas não sabem nada da graça de Deus. Aqui você sabe tudo de Deus. Amém? Que Deus é soberano. Tem pessoas que têm a mente tão cauterizada que ela tem até um caderninho com tudo dos demônios. Ó, eu tenho tudo anotado aqui, ó, tudo dos demônios. Depois eu passo para você, viu? Então, esses são os pregadores, né? Os que estão sempre advogando, ensinando a doutrina de demônios. Não podemos achar que Paulo está falando de espíritos, seres invisíveis pregando ali a doutrina de demônios. Olha, não. São pessoas, carnes falando, mais o diabo do que de quem? De Deus. E é o que a gente tem visto aí nessas igrejas aí fora. Verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, e como tem pessoas com a mente cauterizada, que proíbe o casamento. Qual é a igreja que proíbe casamento aqui? A igreja católica. Isso aqui é uma referência direta à igreja católica. Vai vendo, hein? Paulo já estava aqui profetizando esses dias, esses tempos. E esses tempos, esses dias já chegaram. Que proíbe o casamento, e vai vendo, e exige abstinência de quê? De alimentos. Olha aí o jejum, hein? Paulo está dizendo que tudo isso é apostasia, que tudo isso é desvio da fé, que tudo isso é desvio da verdade, abstinência de alimento. Tem que jejuar, tem que jejuar, tem que jejuar. Tem gente assim, né? Que proíbe casamento e exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. Por quantos conhece plenamente o quê? A verdade. Verso 4. Pois tudo que Deus criou é o quê? Bom. E recebido com ações de graça, nada é recusável. O problema é que o homem deturpa e põe diabo em tudo, né? Olha, isso aqui tem demônio. Essa comida você pode que é de Deus, mas essa já não pode comer porque tem um diabo, tem um demônio. Olha, eu tenho tudo anotado aqui no meu caderninho. Tenham cuidado, 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 que tem demônio ali, tem demônio ali. Então, a mente da pessoa está o quê? Cauterizada, abençoado. Tudo que está aqui foi criado por Deus. E louvado seja tudo. E aqui finalizamos esse tema maravilhoso. E essa é a glória de hoje para a nossa vida. Vamos estar de pé e agradecermos a Deus. Meu Deus, ouvimos a Tua palavra, a Tua mensagem, o Teu conselho. E aqui nós estamos para dizer que vamos perseverar na palavra da Tua graça. Com cuidado, com zelo. A Tua graça é o que nós mais queremos para a nossa vida, Deus.
E é como Paulo alertou aqui, que devemos ter cuidado. Alguns vão se apostatar por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. E aonde é que a gente ouve falar de demônios, encostos e vultos? Nessas igrejas, meu Deus. É nessas igrejas que a gente vê homens, pregadores, com o microfone na mão, falando o tempo todo de demônio, de encosto, de vultos. É nesses lugares que ensinam, que colocam na cabeça das pessoas, e elas passam a pensar mais, a falar mais o diabo, do que do próprio Criador que lhe fez, que lhe colocou sobre a terra, que lhe dá vida, respiração e tudo mais. É nesses lugares que a gente vê, que a gente ouve pastores o tempo todo falando de diabo e demônio, sai da vida do fulano, sendo que em Hebreus 2,14 diz que através do sacrifício do Senhor Jesus, o diabo foi aniquilado para sempre. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse ser diabo e seus demônios deixou de ser. Só existe uma só fé, um só batismo, um só Senhor, o Criador de todas as coisas. E é assim que queremos andar sobre a terra, com o nosso coração confirmado com graça, com esse conhecimento, Deus. Porque não há nada lá fora, nesse sistema religioso, que possa alimentar o nosso espírito, Deus. Só a Tua graça. A gente já passou por esses lugares. A gente já veio da religião e a gente sabe que eles não têm alimento para o nosso espírito. Foi a graça que te fez compreender os mistérios de Deus, a salvação, o quanto você é abençoado por Deus. E por sermos firmes no Evangelho, nós vamos tomar posse dos nossos milagres. Nós vamos prevalecer contra o problema, contra a situação que está em casa, no trabalho. Você vai prevalecer. E não a dificuldade, não é a doença que vai prevalecer, é você, meu irmão abençoado. Com esse conhecimento bem firmado, é você que vai prevalecer. E eu recebo isso em nome de Jesus. Recebo os anjos de Deus te servindo, ministrando ao seu favor. O nosso Deus já provou o seu amor por nós. Ele já deu o seu Filho por nós. Não há mais a necessidade da gente chamar a atenção de Deus como no passado, colocar Deus na parede. Não, Deus já provou que nos ama. Só basta a gente ter paciência com a soberania de Deus, que nós vamos tomar posse das nossas necessidades supridas sobre a terra. E assim eu recebo, Deus. Eu recebo que o Senhor é fiel aos que te buscam. Cremos que não seremos envergonhados. Temos problema? Sim. Temos adversidades? Sim. Mas nada vai tirar a fé do nosso coração, a fé doutrina. Não é por causa disso que vamos retroceder, desistir. Pelo contrário, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Em todo ensinamento que o Senhor nos deu hoje, conserva o nosso coração, Senhor. Mantenha o coração de todos firmes nessa palavra. Sendo assim, converse com Deus, agradeça e também chame à existência as coisas que não são, para que passe a existir.
Te recebo em saúde. Te recebo bem-aventurado. Receba uma semana, um mês de grandes vitórias na sua vida. O Senhor é contigo, não é com o teu inimigo. O Senhor é contigo, abençoado. Não é com quem está fazendo afronta a você. Ele é contigo. Não é com aquele que te persegue. É com você que Deus é. E será sempre. Por onde quer que andares. Assim eu recebo, Senhor. A proteção dos teus anjos. A guardar, a proteger, a conduzir esse teu filho em triunfo. É como o Senhor falou, somos um povo abençoado para sempre. E eu recebo, Senhor, a tua igreja desfrutando do melhor desta terra, em o nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Uma semana feliz e abençoada a todos. Até a próxima reunião em nome de Jesus. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.